quando a gente estuda escatologia, as palavras elas têm que fazer parte do que a gente chama de vocabulário teológico. Por exemplo, eu escrevi esse livro aqui, né? Predestinação, livre-arbítrio e a escravidão da vontade, que inclusive eu trouxe para vocês poderem apreciar o livro. Só que o que acontece? Vocês vão encontrar muitas palavras aqui que pertencem só ao mundo teológico. Você não vai encontrar essas palavras em outro contexto. O que significa? Vou abandonar a leitura do livro? Vou parar de estudar teologia? Não, eu vou pegar o dicionário teológico. Muitos aqui eu explico no contexto, explico logo a seguir, mas algumas não, você tem que ir lá e você tem que conhecer. Por quê? Algumas palavras pertencem ao mundo teológico. Só naquele contexto você vai entender. Quando a gente fala que você vai fazer teologia sistemática e que existem escolas de pensamento, escola amilenista, pré-milenista e pós-milenista. O que significa? Primeiro, o livro do Apocalipse, é ele que fala que vai acontecer um governo de Cristo na Terra, que é o governo de 1000 anos. 1000 anos. Da onde vem a palavra milênio. 1000 anos, milênio. É o único livro da Bíblia que fala em milênio. É o único. Você não tem essa doutrina revelada de Gênesis a Apocalipse. Você não tem. Você vai folhear a Bíblia inteira e você não vai ter nenhuma palavra. E Deus deixou para falar do milênio no último capítulo da Bíblia, para você ver o tamanho do segredo, do mistério. Sabe o que é aquele negócio? O último capítulo eu vou te contar o segredo. Aí não dá para contar porque não tem tempo, porque passou a história inteira. Foi o que aconteceu com o milênio. Deus não falou disso aqui, a história inteira, de Adão até o capítulo 20 de Apocalipse. Chega no capítulo 20, João tem uma visão, e na visão os mortos ressuscitam e reinam com Cristo por 1000 anos, e o diabo é aprisionado por 1000 anos. Depois de 1000 anos o diabo é solto, desce fogo do céu e ele vai levado para o lago de fogo. É só isso que a Bíblia fala. Só isso. Literalmente, no pé da letra. E por causa de um versículo em que Deus falou de um reino de 1000 anos, pronto, bagunçou toda a escatologia. E por que bagunçou? Porque tem uma turma que fala que o milênio ele é figurado. Essa passagem ela é figurada, figurada, simbólica. Ou seja, os amilenistas falam que esse reino de 1000 anos não significa 1000 anos, começou agora no 2017 e vai acabar em 3017. Não são 1000 anos no calendário, é um número simbólico para representar a plenitude do reino de Deus, um reino completo. 1000 anos não é um número fechado? Portanto, os amilenistas dizem, não vai acontecer 1000 anos de governo de Cristo na Terra, coisa nenhuma, porque esses 1000 anos eles são figurados, é um reino espiritual, que começou com a vinda de Jesus e vai até a consumação dos séculos. Nesse caso já se passaram mais de 2000 anos, por isso não é 1000 anos literal. Só que do jeito que eu estou falando para vocês aqui, parece assim, os caras não leram a Bíblia direito. Só que quando você vai pegar o livro que os amilenistas escreveram, as defesas, os textos, o original grego, sabe? As comparações, aí você dá 2 passos para trás e fala, opa, tem muita coisa aqui que está batendo, tem a ver. Porque Deus ficou calado por 4000 anos, não falou no assunto, de Adão a Cristo, não falou. Só veio falar no último capítulo da Bíblia. Não poderia ter feito isso. Se é tudo isso assim, deveria estar falando desde Gênesis, né? Desde Êxodo, pelo menos, Deus já deveria estar falando. Aí os amilenistas eles falam assim, mas Deus falou o tempo todo, porque o reino está preparado desde a fundação do mundo. Só faltava a cereja do bolo, que era colocar o enigma, o mistério, e dizer 1000 anos, figurativamente. Aí você fala o seguinte, mas ainda não me convenci. Os amilenistas vão dizer, é porque o livro é profético, está no livro das revelações do Apocalipse, não é um livro histórico que você vai lá e lê página por página.
O Apocalipse não dá para ler página por página. O Apocalipse ele obriga você a ler e reler linha por linha, palavra por palavra, termo por termo. Não é página por página. Acabei de ler o livro. Você nunca acaba de ler o livro do Apocalipse. Você vai lá, quando pensa que não, tem que rebobinar a fita. Rebobinar a fita é anos 90, né? Não existe mais, né? Você tem que apertar o play de volta. Quer dizer, tem que ouvir de novo. Não dá para você terminar o livro do Apocalipse. Você é obrigado a passar a vida inteira lendo o livro. Por isso não adianta você tentar dizer que 1000 anos são literais, começa em 2017 e termina em 3017. Porque o reino já estava sendo anunciado desde o princípio. Sempre foi falado isso. Só falava dizer de maneira simbólica, de maneira profética. Bom, você vai ler muitos livros dos amilenistas e o mais chato, se é que eu posso dizer que é chato, é que você não tem uma denominação evangélica que você pode apontar para ela e falar, eles são amilenistas. Por quê? Porque o amilenismo não é uma igreja, uma denominação. O amilenismo é uma escola teológica. Ou seja, todas as denominações têm gente que é amilenista. Tudo quanto é igreja defende o amilenismo. Não a igreja, a instituição, mas os teólogos da igreja, os que escrevem teologia, os que ensinam na escola, os que fazem pregações. Então não dá para você chegar e falar aquela igreja é amilenista, né? Mas dá para você falar aquele teólogo é amilenista. E se você sabe qual é o teólogo, vai ler. E quando você descobre, o livro dele não tem 100 páginas, tem 500. 500 páginas para defender uma doutrina que você não crê. Porque a Assembleia de Deus não crê assim, não ensina isso e não defende. Para que você vai ler um livro de 500 páginas se você não vai acreditar naquilo? Qual é a razão? Tanto livro que vai ajudar você a crer do jeito que você já crê, para que você vai ler num livro que não vai ajudar você a crer? Vai só colocar você em dúvida. Mas esse é o mundo da teologia, tá, irmãos? O mundo da teologia não tem isso. Ler livro que eu creio. Ler livro é o mundo da teologia. Ler os livros, ler os teólogos. Se eu quiser também. Se não quiser, é que nesse seminário eu não coloquei uma bibliografia para vocês. Não coloquei, só que se vocês lerem os livros que eu estou escrevendo, lá nas últimas páginas está uma série de livros que é a bibliografia, que são livros que um teólogo lê. E ali você vai encontrar 60 livros, 70 livros, 50 livros. E quando você encontrar esses livros aí, você vai montando a sua biblioteca. E você vai descobrir que muita coisa que você chama de ortodoxia, sabe? Doutrina correta, ela é uma heterodoxia. E qual que é a diferença entre ortodoxia e heterodoxia? Ortodoxia é a única doutrina verdadeira. Heterodoxia é uma das doutrinas. Essa é a diferença. Bom, a palavra está com vocês.